Olá pessoal, na aula passada a gente fez uma análise algébrica do nosso mecanismo, né? Definimos as posições, fomos somando os nossos Pitágoras e fomos resolvendo o nosso sistema. Uma outra maneira também bastante interessante que a gente pode usar para descrever a posição dos nossos mecanismos é fazer uma análise vetorial. Afinal de contas, na primeira aula desse módulo, a gente fez toda uma descrição vetorial do nosso espaço e como que nós podíamos descrever um vetor posição e também um vetor deslocamento, certo? Vamos usar esse tipo de nomenclatura agora para começar a descrever um pouco mais o nosso espaço também, fazer uma análise de um nosso mecanismo, por exemplo, 4 barras, e definir uma relação que nós chamamos de lei de malha fechada, ou equação da malha fechada, que vai ser usada para a gente conseguir escrever de maneira genérica a configuração do nosso mecanismo. Tudo bem? Então vamos lá? Então vamos lá, vamos fazer a equação de malha fechada com base na nossa análise vetorial. Então, antes de mais nada, eu vou definir aqui pra gente um mecanismo clássico. Como vou manter o nosso exemplo de sempre, vou desenhar para cá pra gente o nosso mecanismo de 4 barras. Então aqui, x, y. Bem, então esse é o nosso mecanismo de 4 barras clássico, como nós já havíamos definido. Nós temos aqui o elo 2, que nós vamos considerar como o elo de entrada. Então, associado a ele, vai estar o nosso ângulo θ2. Temos aqui o elo 3, o elo 4, e aqui embaixo, né, o nosso elo terra. Que tem esse tamanho L1. Então aqui tem tamanho L2, L3 e aqui eu tenho um tamanho L4. Tá bom? Associados, então aqui nós temos um θ3 e aqui um θ4. Tá bom? Por hora, como dado de entrada, nós temos as geometrias e temos o ângulo θ2. Nós não sabemos ainda o ângulo θ3 e θ4. Tá bem? Agora vamos fazer o seguinte. No vídeo de análise algébrica, nós descrevemos a posição do ponto C como uma posição em função das coordenadas cx e cy, e também as coordenadas do ponto D como as coordenadas dx e dy, né? E fizemos uma série de análises algébricas para conseguir determinar essa posição. Agora, quando nós formos fazer uma análise vetorial, nós podemos pensar o seguinte: aqui o nosso ponto C, esse vetor posição que vem de O2 até o ponto C, ele pode ser caracterizado aqui como um vetor, e como ele vai estar associado, né, ao próprio elo 2, né, a própria descrição da posição do elo 2, eu vou chamar esse vetor de um R2. Tudo bem? Então este R2 ele é conhecido porque ele vai estar associado, né, no caso o R2, ele vai ser o nosso ponto C menos O2. Tá? Então nós conseguimos descrever esse ponto. Tudo bem? Conhecendo a geometria, conhecendo o ângulo, a gente consegue resolver. Isso de novo, no caso plano bidimensional, a gente consegue fazer uma decomposição seno e cosseno. Tridimensional também teria uma terceira configuração, mas seria conhecida. Tá? De qualquer forma, então eu tenho esse R2 como uma descrição vetorial do meu ponto C. Agora, eu posso pensar no vetor de deslocamento do ponto D para o C, certo? Eu poderia pensar então no vetor do ponto D, que seria com relação ao O2, a minha origem, né? Mas eu posso pensar no vetor de deslocamento entre D e C. Então, como esse vetor de deslocamento entre D e C, então ele começa em C e termina em D, ele vai ser o nosso vetor R3, porque, de novo, ele está associado ao nosso elo 3. Então, eu vou chamar ele de vetor R3. Então, eu vou colocar aqui que o nosso vetor R3, ele é o nosso vetor D menos C. Tudo bem? Aqui eu poderia definir também um vetor que é o nosso vetor R4.
esse vetor R4 ele parte de O4 e vai lá para o ponto D. Tudo bem? Então vou definir aqui do lado. Nós vamos ter que R4 vai ser D menos O4. Por fim, já que estamos escrevendo um vetor para cada um dos nossos elos, temos que colocar aqui o nosso vetor L1. Aliás, R1. L1 é o módulo dele. Então esse vetor R1 é o vetor que parte da articulação fixa O2 e vai até a outra articulação fixa O4. Tá bom? Se a gente fizer um desenho aqui do lado só com os vetores, até porque começa a ficar meio poluído o nosso esquema aqui, nós teríamos alguma coisa assim. Aqui, esse R2. Depois aqui teremos esse R3. Aqui teríamos o nosso vetor R4 e também aqui o nosso vetor R1. Tudo bem? O que é interessante dessa nossa montagem é o quê? Lembramos que aqui tínhamos o ponto O2 e aqui tínhamos o ponto D. Dessa maneira, eu posso escrever que D menos O2, que seria um vetor que liga o ponto D até o nosso ponto 2, ele pode ser escrito de duas maneiras. Ele pode ser escrito da maneira R2 mais R3. Só que ele também pode ser escrito como a soma dos vetores R1 mais R4. Dessa maneira, nós conseguimos criar uma relação entre todos os vetores que representam os elos do nosso mecanismo. Vejamos que aqui a gente pode esquecer essa relação. Vamos só combinar estes daqui. Né? Aqui que nós chegamos nessa relação. Então, nós vamos definir na nossa equação de malha fechada como uma equação vetorial, que vai somar todos os vetores que representam os elos do nosso mecanismo, e essa equação vai ser igual a zero. Tá bom? Então, para que essa equação seja igual a zero, eu vou pegar dois dos elos que estão aqui, por exemplo, e passar eles para o outro lado. Então, nós vamos ter, para esse caso, e aí a gente monta essa equação de malha fechada. Tudo bem? A gente vai ver que a gente consegue, com essa maneira, de uma maneira super simples e prática, descrever de maneira até bastante rápida como que se dá todo o desenvolvimento do nosso mecanismo. Nós conseguimos explorar a geometria e a posição do mecanismo de uma maneira muito mais simples e direta. Tá bom? A gente vai ver alguns exemplos de alguns exercícios em alguns próximos vídeos. Tá? E o interessante é que, com base nessa abordagem, isso daqui é uma análise vetorial, independente da maneira como eu escrevo esses vetores ainda. Eu posso escrevê-los em função dos versores I, J, K, numa análise tridimensional do espaço, tá? Mas isso daqui também é a porta de entrada para a gente conseguir usar o plano de Armand-Gauss, que seria o plano complexo, que nós vamos usar nos próximos vídeos para mecanismos planos. Então, no caso de mecanismos planos, partindo da equação de malha fechada, se eu descrevo esses vetores em função das suas coordenadas, no caso das suas parcelas reais e imaginárias, a gente consegue resolver, até usando a equação de Euler, fácil, como é que a gente vai resolver esses mecanismos aqui, tá bom? Mas o vídeo de hoje era para mostrar então como que a gente pode fazer de uma maneira bastante direta essa análise vetorial dos nossos mecanismos e finalmente definindo uma equação de malha fechada. Note que aqui esse R2, R3 menos R1 e R4 é uma característica de como eu montei este mecanismo e esses vetores, tá bom? O importante é você definir como que são os seus mecanismos, de onde eles começam e onde eles terminam, tá? E fazer essa soma de maneira que você consiga fazer uma malha fechada, então você consiga chegar no mesmo ponto por dois caminhos diferentes, iguala
esses dois caminhos diferentes, então você consegue fazer uma única equação igual a zero. Essa vai ser a sua equação de uma área fechada, que é uma equação vetorial que representa toda a posição do seu mecanismo. Ok?